Estamos aqui mais uma vez, graças ao nosso bom Deus, para compartilhar com você um texto da palavra do Senhor, em Mateus capítulo 15, versículo 29, que diz assim: Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E os largaram ali junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam a Deus de Israel. E chamando Jesus aos seus discípulos, disse: Tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e, dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. O episódio narrado nesse texto aconteceu aproximadamente há mais de 2.000 anos. Pessoas doentes, sem esperança, cansadas da vida, com fome, em busca de luz no fim do túnel. Este é o quadro que nós percebemos no texto que nós lemos. O que acontece é que nos dias de hoje não é diferente. Basta darmos uma volta em nossa própria cidade, andarmos pelos viadutos, pelas praças, nos mercados, nós veremos pessoas na mesma situação, pedintes, pessoas doentes, pessoas com fome, pessoas buscando ajuda em alguém. O texto que nós lemos, nós tiramos várias lições que nos levam a entender o papel dos discípulos do Senhor aqui na terra. Ou seja, nós temos que exercer a compaixão. O versículo 32 diz que Jesus disse aos discípulos: Tenham compaixão desta gente. Então eu aprendo aqui, quero compartilhar com você algumas lições. Primeiro, somente andar com Jesus não é o suficiente. Percebemos que Jesus operou milagres. Jesus operou maravilhas no meio do povo. Ele saciou a fome física e também trouxe restauração física e espiritual para aquele povo, para aqueles que andavam atrás de Jesus. Porém, o que o Mestre nos ensina é que é mais do que isso que Ele quer nos dar. É mais do que isso que Ele nos proporciona. Nós temos que andar ao lado de Jesus. Andar ao lado de Jesus significa ter desejo de aprender do Mestre. Andar atrás de Jesus ou andar com Jesus, muitas das vezes só significa querer algo de Jesus, como a maioria aqui nesse texto fazia. Então, o que nós temos que aprender é o que Cristo diz em Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Também devemos andar com Jesus e ter fé. Crer em Cristo, na sua obra, nos seus milagres, e crer que Ele irá nos ensinar a viver uma vida de compaixão, uma vida de milagres. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que, ora,
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então é necessário ter fé para andar com Jesus. Outro ponto que eu quero compartilhar e aprendo aqui nesta lição é que Jesus nos quer aos seus pés. No versículo 30 diz que a multidão trazia esses aleijados, cegos, mudos e deixavam eles aos pés de Jesus. E ao estarem aos pés de Jesus, Jesus não os rejeitava, pelo contrário, os curava. Jesus veio dar o exemplo de compaixão. Então, como diz Paulo em Efésios, nós devemos imitá-lo, fazer as mesmas obras. O Cristo Jesus, o nosso Mestre, ele mesmo nos disse isso. O apóstolo João escreve em João 14:12: Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço e as fará maiores que estas, porque eu vou para o Pai. Então há uma promessa de que podemos exercer o mesmo caráter, operar também milagres, orar para que a cura venha, a restauração, mas principalmente levar o evangelho da salvação. Um terceiro ponto que eu aprendo nesta lição e quero compartilhar com você é que Jesus, na sua essência, ele tem compaixão. Temos que ter a mesma atitude, meu querido. É um mandamento do Senhor. Amar ao próximo. Mateus 22:39 diz que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Então, que possamos e venhamos exercer esta atitude em meio a essa sociedade perdida. E por último, os discípulos são canais de bênção. Versículo 36 do texto em apreço diz que Jesus tomou os 7 pães e os peixes e deu graças. Partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Ou seja, os discípulos foram canais de bênção. Jesus fez um milagre, aquilo que os discípulos não podiam fazer, Jesus fez, que foi a multiplicação dos peixes e dos pães. Porém, o distribuir, o dar às pessoas, foi papel dos discípulos. Nós fomos escolhidos pelo Mestre. Nós fomos escolhidos para estar em Jesus. Nós fomos escolhidos para ser amigos de Jesus e para sermos discípulos de compaixão. O mundo jaz no maligno. Todavia, o Filho do Homem veio para desfazer as obras do diabo. A sociedade está andando segundo as suas próprias regras. E o que percebemos é que a cada dia os seres humanos sofrem com doenças, sofrem de fome, desolação, doenças físicas, doenças psicológicas. E nós, como discípulos do Senhor Jesus, fomos escolhidos para fazer a diferença. Fazer a diferença para essa geração. Pois Ele, o nosso Mestre, nos deu autoridade para curar e saciar a fome dos doentes e famintos. Ok? Que Deus abençoe a nossa vida, que nós possamos entender e aplicar esta palavra às nossas vidas. E que sejamos canal de bênção para aqueles que se aproximarem de nós. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.